Eu sobrevivi, mas até chegar a viver novamente, houve um processo. Primeiro foi uma puxada de tapete forte, no momento em que eu estava conquistando uma audiência grande na rádio que eu trabalhava como locutora. Isso mexeu muito com o meu emocional. Eu era uma mocinha de 20 e poucos anos, animada com sucesso, despontando no rádio carioca. E hoje, pela primeira vez, eu vou confessar isso para vocês aqui na internet, e colegas meus de rádio vão ter a oportunidade de saber o que realmente aconteceu. E esse talvez tenha sido o carro-chefe de outros eventos que vieram e acabaram me jogando lá no chão, na depressão. Foi injusto o que eu sofri, principalmente porque eu estava obedecendo a uma ordem do meu patrão e, graças a Deus, o ano passado eu tive a oportunidade de enviar uma mensagem e essa mensagem ser lida à pessoa que fez isso. Eu relembrei tudo o que tinha acontecido e falei, mas eu te perdoo. Sabe o que essa pessoa fez? Essa pessoa nem se lembrava de mim, com quem trabalhou 5 meses. Essa pessoa não se lembrava do acontecimento, mas teve humildade suficiente para, pelo menos, dizer, eu aceito o seu perdão. Eu fiquei livre disso. Isso me perseguiu quase 40 anos. Quase 40 anos. E isso contaminou as minhas decisões, contaminou as minhas opiniões e realmente isso sufocou a minha profissão. E a pá de cal na sepultura da minha profissão como radialista aconteceu em 1998, na Rádio Manchete FM no Rio de Janeiro, quando a rádio foi arrendada pela Igreja Renascer em Cristo e todos nós fomos demitidos da noite para o dia. Do coordenador da rádio a telefonista, programadores, jornalistas, locutores, todo mundo rua. E aí eu falei, não, outra dessas eu não quero mais não, então eu não quero mais trabalhar no rádio. E parei um tempo, na época eu era casada, falei com meu marido, eu quero estudar, porque eu quero mudar de área. E ele falou, vai estudar, eu banco a gente? Pode estudar. E foi quando eu estudei programação neurolinguística. Mudou a minha cabeça, abriu o meu horizonte, me deu esperança de algo melhor acontecendo na minha vida. E nesse tempo surgiu o primeiro chamado, a primeira oportunidade para eu ministrar treinamentos sobre técnicas de apresentação em público para palestrantes. E aquilo que eu usava como apostila, um material de estudo meu, as sessões de fonoaudiologia que eu tive que fazer para a minha profissão como locutora, enfim, eu reuni tudo, montei um método, uma apostila e fui dar aula. As empresas começaram a me contratar, eu dei aula durante algum tempo para o Senac, não dentro do Senac, mas participando das licitações, como era chamado in company. Dei aula na Petrobras, dei aula na Universidade Simons, na Casa de Cultura da Universidade Estácio de Sá, enfim, fui ministrando esse treinamento de técnicas de apresentação em público para palestrantes e em 99 surgiu o meu livro de locução e comunicação interpessoal para todas as profissões, chamado Curso de Locução Dirigida para Todas as Profissões. Ele, inclusive, está na 3ª edição. Só que isso não me dava
prazer. Eu gosto de falar em público, gosto de ensinar, mas a minha alma clamava por comunicação. Eu sou uma comunicadora por excelência. Porém, nesse meio tempo veio a separação. E foi um baque enorme. Mais uma vez eu, caí no chão. Caí no chão, fiquei caída durante um tempo, tentei ir para a igreja. Aliás, antes da separação nós começamos a frequentar uma igreja, mas a palavra de Deus não entrou aqui dentro. E nesse meio tempo também eu lancei a segunda edição do livro, em 2001, mas em 2005, somente, depois de uma outra grande queda. Olha, era uma atrás da outra, porque em 2004, em novembro, a minha mãe morre. E não morre de qualquer maneira não, gente. Foi muito trágico. Nós sempre amamos cachorros em casa. E a minha mãe, desde que eu era pequena, ela colocava cachorro lá, enfim, mas esses cachorros não ficavam muito tempo, porque quando começavam a dar trabalho, mamãe dava os cachorros. Mas enfim, nós estávamos com cachorros e o cachorro tinha dado cria, né? E um dia eu saí para trabalhar, eu fui fazer uma gravação uma narração de um vídeo para um cliente, levei meu filho pequeno. O mais velho, que ainda estava vivo na época, outro baque. Ele tinha ido, era véspera do feriado de finados, ele tinha ido com os amigos numa cachoeira, subir trilha, enfim. E eu fui com o meu mais novo, e fui rapidinho. Quando eu voltei em casa, já estava cheio de bombeiros, gente na rua, algo assim, aconteceu alguma coisa. E eu tinha que descer uma escadaria, porque era um apartamento de 2 andares, o primeiro andar ficava embaixo, no subsolo, né? Então eu tinha que descer uma escadaria. Quando eu estava descendo a escadaria, minha mãe estava saindo na maca, moribunda, morreu na ambulância do bombeiro. Foi duro. Mas isso me levou a procurar ajuda espiritual. E eu encontrei na igreja evangélica, eu encontrei o calor que eu precisava, o acolhimento que eu precisava, tanto dos irmãos quanto o conhecimento de Cristo. Eu precisava conhecer Jesus, pelo amor de Deus. Quem é esse que pode fazer um milagre na minha vida e essas coisas todas pararem de acontecer? E eu conheci Jesus. Mas isso não livra a gente de passar pelo que nós temos que passar. Realmente fez uma revolução na minha vida, mas quando chegou em 2015, meu filho mais velho, aos 32 anos de idade, voltando do trabalho em Maceió, para onde ele tinha se mudado, sofreu um assalto e foi morto. Mas dessa vez eu não caí. Dessa vez eu falei com o Espírito Santo quando eu recebi a notícia por telefone. Eu nunca passei por isso, Senhor. Me ajuda, me dá a mão, porque eu não quero tomar medicação. Porque eu não quero ficar viciada em medicação. Eu já havia sido viciada em moderador de apetite, em cigarro, em bebida, essas coisas. Eu era a compulsiva. E o Espírito Santo segurou a minha mão. E hoje eu posso dizer para você, hoje eu faço aquilo que eu amo fazer, cuido de pessoas, ajudo pessoas a superarem as dificuldades. Escrevi um livro que agora está em e-book, o link está na bio, você está prestes a sair do deserto. Sabe por quê? Porque eu saí, eu sei o caminho. Se você gostou do que você ouviu, eu tenho mais para te falar. Me siga, curta esse vídeo, compartilhe, comente. O Deus que me encontrou vai encontrar você.